Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live do nosso Hive Training. O nosso tema de hoje é como eliminar a ansiedade, o medo, a compulsão e recuperar o controle da sua vida. E aí, para a gente começar falando sobre esse tema, vamos trazer reflexões sobre ansiedade, medo, compulsão. Vocês sabiam que o Brasil hoje é o segundo país no mundo com maior número de pessoas ansiosas sofrendo de ansiedade? O negócio não está para brincadeira no Brasil. É exatamente, Simão. No Brasil hoje é o segundo país mais ansioso do mundo. E isso traz inúmeras consequências na nossa vida. A ansiedade, ela traz, primeiro, um desgosto de viver, porque ela gera sofrimento. E a ansiedade, dia após dia, ela vai contagiando ou contaminando todas as áreas da nossa vida, né? Vai adoecendo nossa mente, vai adoecendo o nosso físico, vai prejudicando as nossas relações sociais, vai prejudicando a nossa carreira profissional, vai prejudicando a nossa vida financeira. E aí as pessoas estão vivendo no automático, acreditando que a ansiedade faz parte do jogo, e é o preço a se pagar pela vida moderna, pela busca dos seus sonhos, a busca dos seus objetivos, muitas vezes objetivos incompatíveis com seus próprios valores, mas muitas vezes determinados simplesmente para poder atingir ou impressionar a sociedade. E assim as pessoas estão vivendo cada dia pior, sofrendo, mas sem saber corrigir, sem saber mudar esse rumo da ansiedade, de um sofrimento que vem junto ali ao medo e às compulsões. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, como de uma forma ou de outra conseguir reduzir essa ansiedade, combater, até vencer essa ansiedade, esse medo e essas compulsões e ter um maior controle sobre a sua vida, ok? Então, para a gente começar a falar do nosso assunto de forma objetiva, breve, vamos falar sobre neurofisiologia. E aí eu vou trazer novamente, vocês vão se cansar de me escutar ou não, o assunto da principal função do cérebro. O cérebro, a principal função dele é garantir nossa sobrevivência e, consequentemente, a perpetuação da espécie. E de tudo ele faz para isso, mesmo quando equivocado. E ele se equivoca, principalmente porque herdamos um estilo de vida, as necessidades e a biologia dos nossos ancestrais, e com o estilo de vida moderno, acaba aí ele se confundindo e nos levando até uma morte mais acelerada. Mas, enfim, durante a evolução da nossa espécie, o cérebro reconheceu 3 necessidades fundamentais como de sobrevivência. Primeira, manter-se seguro, ou seja, manter-se fora do perigo. Então, o nosso cérebro tem um sistema operacional trabalhando ali o tempo todo para nos manter fora do perigo. Perigo hoje em dia, perigos financeiros, né, da falta de problemas financeiros, perigo de acidentes, perigo de doenças, perigo de violência social, violência doméstica, transtornos profissionais, né, insegurança nos relacionamentos. Então, tudo que se diz insegurança e perigo e transtornos, o nosso cérebro está ali agindo, está atento o tempo todo para evitar circunstâncias e experiências como essa. Esse é o primeira necessidade fisiológica, necessidade de sobrevivência da nossa espécie. A segunda é a busca por conforto e prazer, né? Que está associado à alimentação. Durante a nossa evolução, comer, ou seja, buscar conforto através da comida era uma necessidade de sobrevivência. Buscar conforto através do sono, buscar prazeres através do sexo para a reprodução e perpetuação da espécie. Então, de uma forma ou de outra, o nosso cérebro está antenado a nos conduzir a tudo aquilo que traz conforto e prazer e de evitar tudo aquilo que é desprazeroso, desconfortável. E a terceira necessidade de sobrevivência é a conexão com pessoas. O nosso cérebro entende que quanto mais pessoas estiver próxima da gente, mais provável a nossa sobrevivência. Então, de tudo ele faz para que a gente busque aproximar pessoas para o nosso lado. E aí são 3 sistemas operacionais trabalhando, às vezes eles entram em divergência. Por exemplo, quando uma pessoa ameaça a minha sobrevivência, o meu cérebro, ao invés de me aproximar dela,
Quando ameaça a minha segurança, meu cérebro vai me aproximar, me distancia. Um prazer, quando às vezes também ameaça a segurança, o meu cérebro me distancia. Por outro lado, muitas vezes em busca de um prazer, de uma sensação, né, de ali aquela adrenalina gostosa e tudo, eu me coloco em segurança. Aí o prazer às vezes vence a segurança e outras vezes também a gente se aproxima de pessoas que acabam nos fazendo mal, nos trazendo, privando de prazeres, nos trazendo desprazeres, mas de uma forma ou de outra, por algum motivo, o cérebro busca nos manter conectadas a ela. E, Glauber, o que é que a ansiedade tem a ver com isso? A ansiedade, a origem dela, começa em tudo isso, tudo que é contrário à nossa sobrevivência. Então, quando o cérebro reconhece uma situação de perigo, ele descarrega, como você já sabe, o hormônio do estresse chamado cortisol. Para quê? Para gerar uma energia, gerar uma tensão que gera um comportamento resolutivo. Ou seja, você está ali com medo de alguém que vem na rua. Então, a tendência é você se afastar, você correr ou até mesmo lutar. Né? Você está com medo de não pagar as contas, de atrasar um boleto ou de ser demitido do seu trabalho. Então, gera uma sensação de estresse, gera um cortisol para você resolver essa situação, para você estudar, para passar no concurso, para você trabalhar melhor, se aprofundar no seu trabalho, chegar na hora no seu trabalho, entregar os trabalhos no prazo, fazer o melhor possível. Para quê? Para você não ter o risco de perder seu emprego ou não ficar sem o dinheiro necessário para garantir suas contas. E aí, sempre que acontece o oposto, vai descarregando cortisol, estresse. E aí a ansiedade é o quê? É exatamente a preocupação que gera no sentimento, para quê? Para a gente evitar ou para a gente resolver esses futuros problemas ou buscar possíveis soluções. E aí, só que isso vai acontecendo dia após dia, problema sobre problema, desprazeres que a gente vai vivenciando, um horário, trânsito estressante, um horário no médico esperando, uma atividade que você não gosta, a tarefa doméstica que você não gosta em casa, o calor, o mau cheiro onde você está, enfim, toda e qualquer percepção de desconforto e de desprazer também vai aumentando. E assim é nas relações. Quando você vai vivenciando problemas nas suas relações, por exemplo, uma discussão, ou uma crítica, ou alguém que lhe deixou de fora de alguma coisa, né? Ou um puro isolamento social, seu cérebro vai percebendo que as pessoas estão se distanciando de você e que você está sob perigo e vai descarregando cortisol, e isso vai aumentando a ansiedade. A ansiedade por si só, ela é uma preocupação com o futuro. Quando a gente tem várias preocupações oriundas de experiências que vamos vivendo no dia a dia, essa ansiedade ela vai aumentando. E aí, pessoal, eu sempre uso a analogia do quê? Dos recipientes. À medida que as coisas ruins, ou seja, as ameaças à nossa sobrevivência nessas três áreas vão acontecendo, essa piscina, esse recipiente, ele vai secando. Eu vivencio perigos, medo de assalto, medo de um acidente de trabalho, medo de não pagar as contas, medo da doença, como na pandemia, medo de acabar um relacionamento, medo. Essa piscina vai esvaziando. Eu vivencio desprazeres, eu vou reforçar muito. Vivencio desprazeres no dia a dia, eu me privo, estou privado de prazeres, eu não faço coisas que eu gosto, como na pandemia as pessoas ficaram privadas. E aí a sua piscina vai esvaziando. São 3 piscinas. A outra é da conexão, dia a dia, conflitos no relacionamento, críticas, discussão, isolamento social. A piscina vai esvaziando. E à medida que ela esvazia, o seu organismo, o seu cérebro, lhe joga o sentimento, ele aumenta essa percepção de ansiedade, de angústia, de medo. Para quê? Para que você tenha um comportamento resolutivo, porque o tempo está acabando. Né? É como o perigo estivesse cada vez mais eminente. É como um alarme de carro, como eu já citei exemplos. O alarme da ré, quando você vai dando ré, que vai chegando perto do muro, aquele alarme vai ficando mais intenso e mais alto, mais perturbador. E a ansiedade é isso. O medo é isso.
E a compulsão, Glauber, o que é que tem a ver com isso? Na medida que essas piscinas vão esvaziando, você fica mais compulsivo. Imagina que seu cérebro cada vez mais lhe jogando energia, chamada carga alostática, lhe jogando uma tensão através do cortisol que vai para o seu organismo, para você ter um comportamento resolutivo. Então, por isso nos tornamos compulsivos. Quanto mais você está privado de prazeres, ou você vivencia desprazeres no seu dia a dia, mais você se torna um compulsivo alimentar, um compulsivo no álcool, um compulsivo nas compras. Ou seja, de uma forma ou de outra, o cérebro busca recompensar, busca esse equilíbrio, esse amortecimento, através daquilo que, de uma forma ou de outra, ele também já aprendeu que lhe traz algum prazer, que lhe mantém a sobrevivência. E aí, agora somos umas pessoas ansiosas, com medo do futuro, com medo, entre outras palavras, o medo da sobrevivência no futuro por meio de uma dessas três piscinas, desses recipientes que estão vazios, ou da segurança, ou dos prazeres e conforto, ou das conexões. E aí você vai vivendo e você deixa de ser seletivo. Fisiologicamente falando, em termos de funcionamento cerebral, a amígdala cortical das emoções vai lá para cima, a atividade dela, lhe tornando impulsivo, e o córtex pré-frontal, que é a região do cérebro responsável pela sensatez, o controle da impulsividade, pelo filtro, pelo planejamento, pela a capacidade de abrir mão de algo do presente em prol de um futuro, esse cérebro, o córtex pré-frontal ficando cada vez mais inativo. Pior do que isso, quanto mais ansiedade você vive, quanto mais cortisol você vive no seu organismo, ao longo do tempo, o seu córtex pré-frontal vai perdendo neurônios. O córtex tem a capacidade de ir derretendo seus neurônios, atrofiando o seu cérebro. E aí você vai tendo um cérebro cada vez mais reduzido e vai se tornando realmente uma pessoa cada vez mais insensata, cada vez mais impulsiva, com seu autocontrole, com a sua autodisciplina cada vez menor. E isso é o problema de você viver na ansiedade, viver no medo, viver no estresse sem reverter, sem saber combater essa situação. Então, aqui eu trouxe a neurofisiologia de como acontece, como se dá a ansiedade, como cresce a ansiedade e quais os problemas e consequências negativas dessa ansiedade, desse medo e dessa compulsão. E aí as coisas é ladeira abaixo, porque à medida que você se torna compulsivo, mais as coisas vão piorando. Você piora na alimentação e você vai comendo, né, coisas gostosas, vai engordando e vai perdendo a saúde e vai ficando com a autoestima baixa, você vai ficar compulsivo nas reações emocionais, então você se torna enraivecido e desconta e descarrega a raiva nas pessoas, você não sabe mais filtrar, não sabe mais se relacionar, e aí você não tem mais a capacidade de gestão de tempo, de gestão de produtividade, você se torna mais improdutivo no seu trabalho, e pior, você se torna compulsivo financeiramente, você passa a ter descontrole emocional, a compra passa a ser um amortecedor, e aí você agora bagunçou todas as áreas da sua vida por conta de uma ansiedade que começou lá atrás, muitas vezes por um motivo simples, e que se você utiliza de estratégias adequadas, você tinha equilibrado essa situação. Então, aprendemos sobre neurofisiologia da ansiedade, do medo e da compulsão, vamos falar sobre soluções. E aí, Glauber, qual é a solução para combater essa ansiedade? Já que a vida moderna, naturalmente, todos os dias, nos traz medos, inseguranças, desprazeres, desconfortos e desconexões, conflitos nas relações, conflitos sociais, não é verdade? Então, qual é a solução para isso? Qual é a solução para isso? Pensa aí, 2 minutos, pensa aí, 10 segundos para alguém pensar qual é a solução para resolver essas 3 piscinas. Em outras palavras, evitar que as piscinas estejam secas e enchê-las cada vez mais. Simone está dizendo meditação. Faz parte. Vamos lá, pessoal. A solução, mais uma vez, isso eu vou dizer a você todos os dias. Primeiro, resolver os problemas. Ter ações
resolutivas em relação àquilo que está lhe trazendo preocupações futuras, gerando ansiedade. Se eu estou com medo de insegurança, de roubar a minha casa, por exemplo, eu vou poder fazer ou mudar de casa ou botar uma cerca elétrica. É o que eu estou passando agora no meu prédio que foi arrombado. Todos os dias eu estou trabalhando agora para aumentar a segurança lá. Amanhã de manhã vai estar botando cerca elétrica. Mas já botou mais travas no portão, já estão fazendo orçamento de grade. Então, a ação resolutiva vai ajudando a diminuir o problema, o medo futuro. Se eu tenho medo de segurança financeira, ter ações que tragam resolução na minha situação financeira vai me ajudar. Eu não sei nem se no futuro eu vou conseguir, mas o que eu posso fazer no presente. Então, ter ação que vai resolver isso, vai me ajudar. Se eu estou com medo do trabalho, né, de perder o emprego, eu vou me dedicar mais ao trabalho, ou então já vou atrás de ter possibilidades de outros empregos. Se eu estou com medo de saúde, eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou me alimentar melhor, eu vou dormir melhor, eu vou fazer atividade física, porque naturalmente a percepção do meu cérebro é que eu estou me cuidando, e se eu estou me cuidando, em vez de jogar o cortisol, ele vai jogar a serotonina, a dopamina, a endorfina, a ocitocina, que são os hormônios do bem-estar, contrários à ansiedade. Então, enquanto o estilo de vida moderno e da maioria das pessoas hoje ele é ansiogênico, o que a gente vai ter que ter são ações anti-ansiogênicas. Então, falei de exemplos aqui da segurança, e aí cada um busca aí pensar o que é que ele está trazendo ansiedade. E aí, já eu chego em outros pontos, certo? Na parte do prazer, no recipiente dos prazeres e confortos. Então, eu vou fazer coisas que me trazem conforto e prazer, com responsabilidade, porque os prazeres que hoje traz prazer, conforto, mas traz problemas amanhã, esses são não funcionais, são insustentáveis. Então, se eu busco conforto no chocolate, na pizza, na cerveja, no cigarro, nas drogas, num primeiro momento vai me trazer um conforto, mas logo depois ele vai me trazer problemas, aumentando a ansiedade, aumentando a angústia, aumentando o medo. E nas conexões a mesma coisa. Eu vou, primeiro, evitar, tanto nos prazeres, como nas conexões, como na segurança, tirar também aquilo que está me trazendo problemas e buscar ter ações resolutivas. Então, se de repente a minha ansiedade ou minha compulsão tem a ver, originar as conexões, o que é que eu tenho que fazer? Ter boas conexões, bons relacionamentos, bons momentos vividos com as pessoas, interações positivas, contribuição social, participar de atividades em grupos, ter momentos de qualidade com pessoas, contribuir, ajudar, abraçar, presentear as pessoas. Cada ação que eu tenho é capaz de mudar a minha resolução, a minha fisiologia. Então, está nas minhas mãos uma pequena inicial mudança que, aos poucos, eu vou tornando cada vez maior, mais atitudes, mais atos resolutivos capazes de mudar a minha fisiologia. Se algo hoje para você é difícil, procura fazer o que é mais fácil. Né? Se para mim é difícil fazer uma academia hoje, porque eu não tenho um ânimo, eu não tenho minha fisiologia motivacional não está adequada, eu vou fazer uma caminhada de 5 minutos, de 10 minutos, na natureza, ao ar livre, porque aquilo ali já começa a mudar a minha fisiologia, e cada vez mais, quanto mais eu aperfeiçoo essa fisiologia, maior a minha capacidade de fazer coisas teoricamente mais difíceis, mas que são igualmente ou até mais importantes. Então, eu não preciso, não é 8 ou 80. Eu começo fazendo aquilo que está mais ao meu dispor. E assim eu vou mudando a minha fisiologia. E aí aquilo que antes era ansiedade, que me fazia me retrair, ficar dentro de casa, o medo, né? As compulsões, agora passa a ser substituído por alegria, por motivação, por um estado de relaxamento, por uma autoestima maior, por uma autoconfiança maior, por um sentimento de felicidade maior. Isso aos poucos. Ninguém vai sair da ansiedade, do medo, da compulsão de uma hora para outra, no outro extremo. Mas eu vou construindo uma mudança fisiológica
e, consequentemente, vai mudando meu estado de espírito, vai mudando meus resultados. Ok? Fora isso, precisamos ter cuidado com certas coisas. Café demais pode trazer ansiedade. O que é demais? Eu não vou ter tempo agora para falar, que já está bem extensa a nossa live. Mas um dia eu vou falar melhor sobre cafeína, ok? E os efeitos cognitivos. Mais do que isso, a atividade física metaboliza o cortisol, como vocês já sabem, independente de qualquer coisa. Então, vai diminuir a ansiedade. Conexão com a natureza diminui a ansiedade, diminui o medo. 5 minutos de conexão com a natureza, olhando espaços verdes, é capaz já de reduzir a ansiedade, de reduzir a compulsão por vícios, compulsão por doces. 5 minutos olhando para um espaço verde já é capaz de reduzir sua compulsão por álcool, compulsão por drogas, compulsão por compras. Então, eu tenho que investir no meu estilo de vida. Fora isso, buscar o sono de qualidade. Um sono mal dormido aumenta o cortisol, trazendo a sensação de ansiedade, de medo. Ok? E a alimentação, como falaram, a ausência de alimentos adequados, a ausência de nutrientes, a ausência de água no organismo também aumenta a ansiedade, porque o cérebro entende que está acontecendo uma ameaça à sobrevivência, e ele aumenta o cortisol. Então, pessoal, mais uma vez eu reforço, estilo de vida. Quando você insere na sua rotina tudo aquilo que faz diferença positiva para a sua vida, a mágica acontece. Acontece em relação às suas emoções, em relação aos seus sentimentos, em relação à sua saúde, em relação ao seu trabalho, em relação aos seus relacionamentos, em relação às suas finanças, em relação a tudo, tudo, absolutamente tudo na sua vida. Então, invista no estilo de vida, acompanhe o Hive Wellness, vamos aqui cada vez mais nos tornar melhor nesse estilo de vida. Me sigam, se inspirem, porque todos os dias eu estou ali buscando, nas limitações, sem ânimo muitas vezes, porque para fazer algo você não necessariamente precisa estar entusiasmado, você precisa ter motivos para fazer e saber também as 3 regrinhas do ter motivos, ter capacidade e ter o gatilho que lhe ajuda a fazer o comportamento, que eu já falei em outras lives. Então, vamos lá, me sigam, se inspirem e vamos vivendo um estilo de vida cada vez mais adequado para uma boa qualidade de vida, ok? Então, por hoje, é um assunto que eu não tinha como falar em 15 minutos, mas que espero que tenha sido muito útil aí. Estou aberto a perguntas, a comentários, elogios, reclamações, seja lá o que for. Deixa eu olhar aqui agora o chat. Isolamento social da pandemia fez esse estresse aumentar. Simone, muito. O isolamento, em geral, né? Primeira pandemia, ele trouxe o medo da segurança, mexeu com a nossa segurança. Na questão de adoecer, né? De ser pego pelo vírus, morrer, mexeu na segurança financeira, na segurança profissional, nos privou de prazeres, porque a gente perdeu o hábito de fazer as coisas que a gente gostava na rua, nos trouxe desprazeres, porque a gente teve que ficar em casa, muitas vezes casas inapropriadas, né? Nem todo mundo tem uma casa que lhe traz paz e bem-estar. O que mais? Nos privou de conexões, as relações do dia a dia, e muitas vezes, e ainda para algumas pessoas, trouxe problemas nas conexões, porque conviver por muito tempo ali com uma pessoa igualmente estressada, traz conflitos. E a pandemia trouxe inúmeros problemas mentais, né? Afetou a saúde mental de muita gente, exatamente porque mexeu nesses três recipientes: segurança, prazer e conexão. Ok? O que mais? A meditação tem essa capacidade de trazer baixar o sistema simpático, aumentar o sistema parasimpático. Exercícios, ação resolutiva, estilo de vida sempre. Sim. Alexandre já falou aí, siga igual.neuro no Instagram.
foco no que te faz bem. Tema maravilhoso, muito bom, tema excelente. Como sempre, aborda muito bem. Traga mais temas como esse. Hoje eu separei mais ou menos uns novos 50 temas aí para a gente colocar na fila das lives. Viu uma matéria que falava do home office irá gerar onda de depressão. Zé Neto, isso é muito bacana, porque tende o home office a gerar depressão. Nos priva de quê? De relações sociais, de interações, né, de contato, olhar o toque físico, a ocitocina necessária para manter o equilíbrio no dia a dia. Home office muitas vezes nos priva de contato com a natureza. Precisamos ter visão para o céu, precisamos olhar o sol, olhar a lua, ver a planta na praça que a gente cruza no caminho, precisamos sentir o vento na pele, precisamos mil coisas relacionadas à natureza, e o home office, de uma forma ou de outra, acaba nos privando disso. É por isso a importância de investir, independente do home office, naqueles 5 pontinhos da live que eu falei sobre como tornar a sua casa um refúgio de tranquilidade, paz e bem-estar, né? Então, o home office, para quem não se adequar, ou pelo menos usar horas extras do seu dia fora do trabalho para suprir as necessidades fisiológicas, né? Essas necessidades de sobrevivência, de contato com a natureza, de interação com pessoas, esse realmente vai ter muitos problemas futuros. Segurança, prazer e conexão, Vanice. Você repetiu segurança. Pessoal, por hoje é isso. Nós temos menos de 1 minuto para encerrar a live. Então, Glauber Neuro no Instagram. Se inscreva no meu canal do YouTube. Instagram é glauber.neuro. No YouTube é Glauber Neuro. Até amanhã. A live amanhã eu nem anotei, nem vou ter tempo de falar, mas vamos divulgar logo. E meu muito obrigado mais uma vez, parabéns a todos. Repito, sou fã de vocês que estão aqui todos os dias. Tá bom? Então, um abração e até amanhã. Boa noite.